Mateus 26, versículo 20. O traidor indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e quando comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Perdão. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, e deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da vossa aliança, da nova aliança, derramando em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até que o dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todo, nunca será para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus de Getsêmani. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes? Repousais, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus, porém, disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se ele, deitaram as mãos em Jesus e prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou-o da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: abainha a tua espada, embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele mesmo momento disse às multidões: saístes com espada, porretes para prender-me, como a um salteador, todos os dias no templo. Eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos o deixando, o fugiram. Fogo, meu Deus. Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrando, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este opõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. E que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, com quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada.
a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se o que ali estava, disseram a Pedro: verdadeiramente estava um deles, também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Mateus capítulo 27, versículo 1. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem. Amarrando-o, levaram-no ao entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-los no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas campo do oleiro para o cemitério de forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquela a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como lhe ordenou o Senhor. Jesus perante a Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador. A este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E lhe perguntou Pilatos: não houve quantas acusações te fazem? Jesus respondeu: nenhuma palavra. Vindo com isto, admiraram-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. E estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois que quereis que vos solte? Responderam: Barrabás. Replicou a Pilatos: o que farei então a Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. E responderam todos.